episódio no mas por que eu acontecendo estava na numa rádio de madrugada, uma pessoa sem autorização das regras entra pelo telefone e insulta a mim, insulta ao velho senador Antônio Carlos Magalhães, que estava do meu lado. Eu reagi na defesa, né, do cidadão de idade que estava do meu lado e disse uma frase que eu não me absolvo, não. Não me absolvo, não. São os meus erros, porque eu tenho que aprender sem virar um falso, sem virar um ator desse teatro de mau gosto em que a política brasileira se transformou. Eu tenho que não dar mais, como estou fazendo hoje. Não tem mais uma palavra azeda, mas a ideia é a mesma. Então, o que aconteceu? A câmera da Globo, dentro do estúdio, sem eu saber, filmou. No dia seguinte, ou no mesmo dia, virou um comercial da campanha do Serra. E não era mais uma pessoa que agrediu e eu reagi, e que usei a palavra burro, não chamando ele de burro, mas usei que a gente, quando quer agredir os outros, precisa pelo menos aprender a deixar de ser burro, etc. Virou Ciro chama eleitor de burro. Ok, erro meu. Erro meu. Deputado. Agora, o que mais? Qual é o Ciro que vai se apresentar como candidato? É o mesmo. Rapidamente, a questão da corrupção no governo Lula. Ah, boa lembrança. O que eu afirmei, ele fraudou a minha opinião, né? Não é que não haja corrupção no governo Lula, que deve ser uma das pessoas que fala com mais clareza sobre esse tipo de assunto. O que eu quero dizer, e afirmo porque é a minha consciência que me indica, pelas informações que eu posso ter, e são um ponto de vista privilegiado, é que o presidente Lula não teve nenhuma responsabilidade, nem consciência, nem por ação, nem por omissão, no episódio do Mensalão. E quem que teve? Isso são aqueles todos que estão aí denunciados. Todos eles? Não. Agora a Justiça vai apurar, né? O Ministério Público entendeu que aqueles ali estavam envolvidos, né? Na minha opinião, inclusive, o que aconteceu ali é um pouco diferente do que se disse. Por quê? Porque eu tive uma participação casual no assunto. Qual foi? O Roberto Jefferson me visitou no Ministério da Integração Nacional e não falou essa palavra mensalão que depois a imprensa forjou para facilitar as manchetes. Ele me falou: Ciro, eu quero te dizer aqui, inclusive me arrolou lá como testemunha, e eu confirmei, porque eu aguento as minhas posições. Ele disse: eu quero lhe dizer aqui que tem deputado, quer dizer, que tem gente comprando deputado para mudar de partido. Na época ele estava acusando, para mim, o Valdemar Costa Neto. Não era o Lula, não era o Zé Disseu, não era ninguém, o Valdemar Costa Neto. E eu vim te falar aqui porque do jeito que está eu vou estourar. E você é amigo do Lula e tal. Aviso para eles: Roberto, isso aqui que você está me dizendo é muito grave. Muito grave. Eu não posso levar ao presidente da República um assunto que chega com essa qualidade. Quais são as evidências que você tem? Qual é a prova? Qual é o elemento simbólico que você tem? Não, estou só te avisando e tal, porque amanhã não vai estranhar que eu vou botar. Não, eu quero que você saia daqui com a tarefa. Você tem imunidade parlamentar, vá na Comissão de Ética da Câmara e denuncie. Ele foi na Comissão de Ética da Câmara, formalizou a denúncia, a Comissão de Ética da Câmara reuniu-se e disse que aquilo não tinha fundamento. E o Lula que é o responsável? Isso em... sei lá, um ano antes. Um ano antes. O senhor falou que a Justiça vai agora definir se são culpados ou não os acusados. O que o senhor acha da participação, por exemplo, do ex-ministro José Dirceu, que é réu nesse processo, na campanha da Todas as Dilma? vezes com quem eu conversei com o Zé Dirceu, ele negou peremptoriamente para mim que tenha participado. Agora, o Zé Dirceu já foi punido politicamente. Politicamente, ele perdeu o mandato e os direitos políticos. Você acha que ele deve participar intensamente da campanha da ministra? Não, sou eu que vou dizer isso? Não, pergunta para o senhor é um aliado. Não. Eu sou um aliado, mas nessa questão do futuro, eu sou um candidato provável, né? E uma análise minha não é neutra nesse assunto. Vamos lá para o segundo convidado, o professor Cláudio Couto, da PUC São Paulo e da FGV aqui de São Paulo. O deputado Ciro Gomes teve um momento importante na sua trajetória política. Esse momento foram as eleições de 98, quando ele apareceu como candidato da assim chamada Terceira Via, uma alternativa entre Fernando Henrique e o neoliberalismo e Lula e o estatismo. Aquele momento era um momento interessante porque aqueles eleitores insatisfeitos com essas duas alternativas tinham nele uma real opção. Só que ele não se viabilizou porque o que realmente pesou naquela eleição foi o medo do eleitor de não ter a continuidade do processo de estabilização que o Plano Real promovia. E aí, Fernando Henrique era mais confiável. Nas eleições de 2002, novamente, Ciro Gomes aparece como terceira via, só que aí num cenário mudado, em que Lula e o PT haviam eles próprios se movimentado no sentido do que seria uma terceira via.
E, consequentemente, aquele eleitor desconfiado de Lula e do PT no passado podia, desta feita, votar nessa opção sem ter medo de que, com isso, a estabilidade monetária acabaria ou que o caos se instauraria na economia. Tanto é assim que o próprio Ciro Gomes depois aderiu ao projeto petista de Lula, ao projeto do governo do presidente Lula. Hoje ele aparece como um dissidente desse projeto, como inclusive já tinha sido no passado um dissidente do projeto tucano, do PSDB e do Plano Real. E agora, eu não sei exatamente como é que ele pode se apresentar. Terceira via já não é exatamente algo que ocupe espaço nesse cenário. Ele, além do mais, disputa espaço com outros dissidentes do governo, como, por exemplo, a ex-ministra Marina Silva, que tende a abocanhar uma parcela dos votos, tanto do PT como, eu diria, do PSDB, para aqueles que não querem votar em nenhuma dessas duas opções. Frente a isso, eu gostaria que o candidato respondesse se ele realmente, ou se o pré-candidato, o deputado, respondesse se ele realmente considera a sua candidatura em 2010 como uma candidatura viável, ou se, na verdade, ela viria apenas para reforçar a sua própria figura pessoal no cenário nacional e a posição do seu partido como um partido que tem condições de lançar candidaturas presidenciais. A candidatura, enfim, é a sério ou ela é apenas para marcar posição e ocupar espaço? Se o estimado professor soubesse o que é uma campanha à presidência da República, sob o ponto de vista pessoal, humano, ele não faria essa pergunta. Quer dizer, a questão básica é a seguinte: eu tenho uma compreensão do país. Essa compreensão do país tem sido partilhada com pessoas da política, pessoas do mundo acadêmico, pessoas da produção, pessoas da classe média. Eu faço uma caminhada pelo país. Eu tenho uma concepção, uma compreensão de país. Essa compreensão, se a gente quiser reduzir, como essa história de terceira via, essas coisas, isso é marketagem. É uma concepção de economia política, em que eu compreendo a necessidade do Brasil recuperar determinadas coisas que foram destroçadas pela ineficiência de um lado, pelas contradições de outro e pelo preconceito ideológico e pela propaganda massiva de outro. Na minha mente, o bom para o Brasil, especialmente nesta fase estratégica da humanidade, é um marco de economia política que o socialismo democrático representa. De novo, rótulos são sempre bastante perigosos. Mas elas são claras. O Brasil tem as energias para ter uma renda média disponibilizada para a população que nos faça em 20 anos um país dos padrões de desenvolvimento e de civilizatórios do Mediterrâneo. Não vai acontecer isso espontaneamente. Então, as pessoas usam palavras assim. Eu fui candidato num sistema eleitoral de 2 turnos. Quando aconteceu o segundo turno, e por muita gratidão que eu tenho e respeito ao povo brasileiro, não fui eu o que fui para o segundo turno, eu tomei posição com aquele que era mais meu vizinho. Eu não sou petista. Na minha compreensão, o PT fala muito, até mudou de público, mas fala muito pelo Brasil organizado. Enquanto há um Brasil desorganizado, né, não corporativo, que é majoritário e que está construindo o país de baixo para cima, que confia no futuro do país. Quer dizer, e foi a mesma coisa lá atrás. Se o professor se dedicar um pouco a ver o que andamos escrevendo, falando, eu, Fernando Henrique, eu não peço que não se esqueçam o que eu escrevi e falei. E cotejar com a prática dele, tudo bem, se a gente pode achar que é politizador, você dizer para o povo brasileiro assim, não vote em outra pessoa, engula com casca e tudo aqui o Fernando Henrique, senão vão lhe tomar o real. Que a propósito não foi ele que fez. Politicamente é uma tarefa do Itamar Franco, mas a historiografia oficial brasileira, não é, limpou o Itamar, transformou o Itamar num jeca esquisito e tal, o que faz parte, mas o Itamar criou a TJLP, que salvou a produção brasileira. O Itamar, por proposta minha, criou a participação dos trabalhadores no lucro e resultado das empresas por proposta minha. É o Itamar quem bancou o risco, porque inerente à proposta do real estava embutido o risco de maior hiperinflação da história brasileira. É o Itamar quem obsessivamente trocou de ministro da Fazenda, perseguindo, né, porque aquele momento dissolveu o pacto inflacionário que cevava, que engordava, né, uma parte privilegiada da minoria de elite do Brasil. A inflação no mundo inteiro é uma doença da moeda, no Brasil era negociata.